Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Musso Alexandre, aqui no canal Carcoça, e olha o que chegou para nós. Esse vídeo vai ser um experimento, vai ser uma espécie de recebidos e indicação de leitura para a gente fechar com todas as chaves 2023. Então segue aí, acompanha as nossas dicas culturais depois da vinheta. Valeu! Pra gente não demorar muito, aquele recado importante, deixa o like, se inscreve no canal se você é novo aqui, se você conhece alguma dessas obras, se você achou interessante, deixa aí nos comentários, ou se você quiser recomendar alguma outra obra, deixa também nos comentários, pra gente fechar o ano de 2023 com muitas recomendações bastante legais, bastante boas, por assim dizer. Então, pra gente não demorar muito, eu vou apresentar, comentar brevemente sobre a obra, e depois já vou passando até a gente finalizar essa lista, porque é uma lista bem grande. Então vamos lá. Para mim, chegou ontem aqui, né, depois de uma longa espera, essa pré-venda de Sombras da Morte. Espera aí que tem um carro de som passando aqui na rua, tem que esperar. Então, voltando aqui, depois do carro de som ia atrapalhar o nosso vídeo. Então, vamos lá. Aqui nós temos Sombra da Morte, do quadrinista renomado, né, o Richard Corben. Aqui você tem 24 contos que a editora Comic Zone, né, publicou aqui. Esse aqui é uma obra de 2023, eu comprei na pré-venda, chegou para mim ontem, né? É um encadernado com, repito, 24 contos ilustrados por Richard Corben. Richard Corben, ele é uma referência dos quadrinhos sobrenaturais, ele deixou aí um legado para vários outros artistas, e aqui essas histórias, esses contos ilustrados foram publicados entre 1950 e 1960. Então, para quem curte ali Stephen King, só que ilustrado, isso aqui é um prato cheíssimo. Richard Corben com Sombras da Morte. Você pode encontrar no site da editora, ou então, como eu fiz, pelo site da Amazon, pelo aplicativo. Na sequência, nós temos aqui Maniac, do Benjamin Labatut, acho que é assim que se pronuncia, que é uma ficção, um romance, baseado na vida e na obra e no legado do cientista John von Neumann. O John von Neumann, ele foi o cara, nada mais, nada menos, responsável pela criação do primeiro computador, as iniciais, né, juntas, formava a palavra Maniac. Ele também foi importante, ele deixou uma grande contribuição, inclusive, para a física quântica, por exemplo, a física de partículas, e também participou do Projeto Manhattan. Então, quem curtiu lá o filme do Oppenheimer e fez como eu, não viu o filme ainda e comprou a biografia dele, isso aqui vai te dar ali um outro parâmetro em relação a essas questões morais, esses critérios morais desse contexto bastante final da Segunda Guerra Mundial, todo o processo ali do desenrolar da Guerra Fria. Então aqui você tem um prato cheio do John von Neumann. Na sequência, esse do Maniac, ele é um lançamento, tá? Ele é um lançamento. Esse daqui não é um lançamento desse ano. A História de Shug Ben, essa capa é linda, né? Essa capa da editora Intrínseca. Esse aqui é o primeiro romance do Douglas Stewart. E quando ele publicou essa obra, ele já foi campeão de vários concursos e, inclusive, ele ganhou o vencedor do o 2020 Book Prize. Essa obra que é de 2020 e logo que foi lançada ela ganhou esse prêmio. O primeiro romance que o cara publica, ele já ganha um prêmio de tão relevante que é essa obra. Aqui nós temos uma ficção escocesa que conta a história dessa criança chamada Shug Ben, acho que é assim que se fala, né? Shug Ben. E é uma história dramática. Para quem curte dramas, isso aqui é um prato cheíssimo, porque é uma criança que vive num contexto, numa Escócia, década de 70, uma década marcada pela primeira-ministra, né, Margaret Thatcher ali no Reino Unido. É uma primeira-ministra impopular, ela vai ficar muito conhecida pelas pautas impopulares, ela é a favor do neoliberalismo e é um contexto socioeconômico de pobreza. A família de Shug Ben é uma família pobre, a mãe é viciada, os irmãos abandonam, né, a mãe, e o único que fica com a mãe é
essa criança chamada Shug Ben, que vai conviver entre essa Escócia marcada, né, por um contexto socioeconômico bastante complexo, a mãe viciada, ele inclusive passa em vários momentos da trajetória dele como uma criança totalmente inocente, sofre vários abusos que o autor ele aborda aqui. Então, quem curte aí, né, um romance com esses elementos de drama, né, vai curtir bastante aqui Shug Ben. E na próxima nós temos Hyperion, ou Hyperion, né, depende aí de como você, né, pronuncia, do Dan Simmons. A editora Aleph, ela vem fazendo um trabalho muito interessante. Ela vem publicando obras que são inéditas no Brasil, são obras ali dentro de uma ficção científica, mas também dentro do que a gente chama de ficção especulativa, né? A ficção especulativa, ela abrange vários outros elementos, ela não fica presa apenas, né, na ficção científica, que é o que eu acho maravilhoso isso. E aqui nós temos Hyperion, de Dan Simmons. Dan Simmons é um cara extremamente erudito, ele foi professor, o cara extremamente erudito, então ele faz aqui basicamente ele faz um tributo, ele faz uma homenagem de referências a clássicos da literatura inglesa, como por exemplo os Contos da Cantuária. Os Contos da Cantuária, escrito lá pelo Chaucer, lá no final da Idade Média, né, uma obra extremamente importante para a literatura inglesa, é importante para a Inglaterra e também para a literatura inglesa, e aqui ele faz não só apenas essa referência a clássicos, mas também a obras dentro da ficção científica. Obras dentro ali que abordam questões como dentro dessa estrutura de space opera. Então ele faz algo extremamente magistral dentro dessas suas referências, tá? Inclusive, recomendo para quem ficar com dúvida, né, se interessar por essa obra, recomendo escanear esse QR Code, se der aí para você escanear esse QR Code. Se não der para escanear, eu vou deixar o link, porque a editora Aleph, ela vem fazendo um trabalho extremamente primoroso, porque quando ela publica essas obras, ela disponibiliza uma página pra gente que tem várias informações em relação a essa obra. E lá nesse link, nesse QR Code, vai ter uma página, você vai entrar numa página, e lá tem uma resenha incrível, uma resenha que dá vários detalhes, sem dar muito spoilers, em que o autor da resenha, ele fala sobre a riqueza de referências que o Dan Simmons, ele coloca aqui pra gente. Então, assim, para quem eu recomendaria Hyperion? Apenas para fãs de ficção científica? Não. Recomendo para você que gostou, por exemplo, da estética lá do filme de Duna. Se você gostou daquela estética futurística, daquela estética um tanto... É uma coisa futurística, mas ao mesmo tempo anacrônica. Se você gostou daquela pegada de que você tá num cenário futurístico, você tá num cenário em que existe um império que domina vários planetas, é um império intergaláctico, e ao mesmo tempo você tem vários elementos anacrônicos, você tem elementos dentro que vai explorar, por exemplo, o misticismo. Se você gostou dessa pegada do filme e do livro, né, da trilogia original lá do Frank Herbert, eu recomendo demais Hyperion, porque ele tem essa pegada, ele faz essas reflexões, né? É um mundo futurístico, é um mundo em que você explora outros planetas, e os viajantes dessa história são 7 protagonistas, né? 7 personagens que não tem nenhuma ligação no passado, mas que tem um interesse em comum, tem um objetivo em comum em encontrar, né, um objetivo. Eu não vou falar aqui o que é, mas se alguém se interessar, vai lá, pega, né, Hyperion, uma obra extremamente importante para ficção científica. Inclusive, eu ouvi falar que o Bradley Cooper está querendo adaptar para o cinema, quem sabe? Não é mesmo? Na sequência, nós temos aqui Colapso de Roberto Denser, é uma ficção nacional, uma obra nacional, é um livro para os fãs de a ficção pós-apocalíptica, basicamente isso. Se você gosta de The Walking Dead, se você gosta de Last of Us, se você gosta de, por exemplo, A Estrada, tanto o filme quanto o livro, né, que tem lá no filme, você tem lá o Viggo Mortensen,
nome do autor não vou lembrar agora, né? A Estrada. Se você gostou de O Livro de Eli, entre várias outras obras que abordam esse elemento, né, pós-apocalíptico, eu não sei se tem, por exemplo, zumbi, contaminados, alguma coisa nesse sentido. A única coisa que eu sei é que a obra se passa no Brasil pós-apocalíptico. E o que me chamou mais atenção, porque eu falei assim, cara, já levei uma bicuda na cara de a primeira frase, a primeira oração que a gente lê, né, no primeiro capítulo é um diálogo, é uma pergunta que um personagem faz para uma criança. É um homem, já com uma certa idade, ele vira para uma criança e pergunta a seguinte coisa: sabia que o céu já foi azul? Então, ou seja, é uma história que já pontua pra gente que foi um colapso extremamente impactante que alterou não apenas a sociedade, mas também o próprio planeta. E repito, pós-apocalíptico nacional. É uma história que se passa no Brasil. Vale muito a pena. Eu vou deixar aí o link do perfil do Instagram do autor, né, para quem quiser se interessar. O autor parece que ele é muito assim acessível, é bem fácil, né, de você entrar em contato com ele. E nesse processo de esperar a pré-venda, comprei o livro na pré-venda e esperar ele chegar, o autor ele fazendo várias postagens, chamando a atenção do livro, olha, vai, né? Então o cara é bem acessível, recomendo demais esse trabalho lindo, recomendo comprar pelo site da Darkside, hein? Porque vem vários brindes bem interessantes. Por último, não menos importante, nós temos It, A Coisa. Eu sei, isso aqui não é novidade para ninguém. Esse livro aqui é de 1986, mas eu comecei a me interessar um pouco mais pela obra do tio King e já tem alguns livros que eu já li dele e essa daqui vai ser um desafio, né? Porque é o tamanho do bicho. Enfim, eu já li o primeiro capítulo e o que eu gostei, assim, que eu achei mais interessante é que, como o livro é de 86, quando você lê o capítulo, você tem essa sensação de que você está em 1986. E para quem viu aquele remake, assim como eu, viu aquele remake que eles fizeram do filme na primeira parte, aquela primeira cena do menininho com a capa de chuva, na chuva, brincando com o barquinho e tal, aqui no primeiro capítulo é profundamente fiel. Tipo assim, tem uns detalhes ou outro, quando ele antes dele ir pra chuva brincar com o barquinho, tem todo um desenrolar ali na casa dele, com o irmão, a mãe, e é um período em que a cidade está passando por várias chuvas, até o momento que chega que ele se encontra com alguma coisa que está lá dentro do bueiro, e aí ele entra, nossa, é pesado, viu? É muito pesado, porque quando ele encontra com o Pennywise, que ele não sabe que é o Pennywise se apresenta para ele dentro do bueiro, e a criança, com toda a cisma que ele tem, que inclusive esse garotinho ele é um pouco medroso, por assim dizer. E quando ele é convencido de entrar dentro do bueiro, cara, é muito fiel. É muito fiel. Então, assim, eu espero, né, ter aqui bastante tempo aqui, né, bastante informação para pegar dessa obra. Enfim, então eram as obras que chegaram para mim. Um bônus que também chegou para mim ontem, que eu comprei essa lembrancinha, não é a lembrancinha que eu queria dizer, né? Esse busto, né? Esse busto do Pennywise. Na caixinha dele fala que não é para criança, né? Já é bom deixar lembrado. Aqui, ó, tem um botãozinho, se você quiser, né? Você pode apertar e ele fala algumas frases. É bem sinistro. Enfim, é isso, gente. Valeu, dá tchau aí. Tchau. Se você gostou, deixa aí nos comentários se você conhece alguma dessas obras ou se você, como eu falei, quiser deixar aí alguma dica também pra gente. Valeu e até a próxima.